A paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós. Estamos aqui mais uma vez dentro do quadro agora da editora Betel, Classe Jovem, revista essa de cunho de uso, né, das Assembleias de Deus da Madureira, Ministério da Madureira, todas elas, como também demais ministérios que fazem uso desta editora. Estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição, mais uma lição da classe dos jovens, tá? O quadro é Editorial Betel, outros ministérios. O tema central da classe dos jovens nesse trimestre, quarto trimestre, é Carta aos Romanos, cujo tema é Deus nos chama à santidade. E a lição de momento, a lição número 5, será tratada aí no próximo domingo, né? E tem como título o amor de Deus. Vamos estar falando sobre o amor de Deus. Para tanto, nós vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar, Senhor, escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, e que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino buscar. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade de conhecer mais um conteúdo bíblico de uma classe dominical, ora esta, agora, Senhor, classe do jovem, e a revista aí de uso das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, como os demais ministérios, Pai, que usam e fazem uso desse conteúdo e desta editora. Nos ajuda durante esse período que vamos estar, Senhor, tendo contato com esse conteúdo, fala aos nossos corações, nos ajuda, e é o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e te damos graça por tudo. Amém. O versículo do dia se encontra em Romanos 8, 38 e 39, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lição vai falar do amor de Deus. É esse amor que nos constrange. Foi este amor que levou o Senhor a não dizimar, como foi feito ali no tempo de Noé, né, por conta daquela geração ímpia. O Senhor ali achou graça em Noé e pôde expressar esse amor, tanto a Noé como os outros da sua família, porém os demais renegaram este amor. Porque a Bíblia diz, cara, o jovem, que Deus, que Noé, melhor dizendo, ele foi pregoeiro da justiça, pregoeiro da verdade, que ele, durante o tempo de mais de 100 anos, em que ele levou construindo aquela arca, por certo ele foi questionado, por certo ele foi inquirido por que daquela situação, por que daquela prática de vida, por que do exercício daquele cuidado, porque construir a arca fala de estar preparando, se preparando,
baseado na confiança do que a palavra de Deus nos diz. E agora o Senhor revela mais uma vez o amor, o seu amor, por cada um de nós, para este mundo, que é exemplo, disse o Senhor Jesus, que da mesma forma que foi no tempo de Noé, em que casavam, davam em casamento, vendiam, compravam, casavam e davam em casamento. E não esperavam, não contavam e não contabilizavam Deus, diz-nos as Escrituras que ali foram sucumbidos pelas águas do dilúvio. Não será diferente desse momento atual. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, a partir do versículo 7, que este mundo que você vê, este mundo que você em parte pode conhecer, ou você conhece muito mais do que em parte, por conta da mídia, né? Este mundo tão belo, cheio de tantas belezas que enche os nossos olhos, diz-nos a Escritura em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 7, que ele está reservado como um tesouro, só que agora não mais pelo dilúvio, mas para um fogo inextinguível, onde o juízo do Senhor, nesse tempo oportuno, será derramado sobre todos aqueles que, a exemplo da geração de Noé, escolheram permanecer nos seus pecados, sob os alicerces da dureza do seu coração. Porém, ainda que esse contingente ele é real, ainda que esse contingente é verdadeiro, ainda assim o Senhor, através do seu Santo Filho, tem nos falado nesses últimos dias e nos deixado claro, né, que o amor de Deus ele é o mesmo, ele não mudou. E que ainda que o nosso pecado seja como escarlata, pela oferta da fé, na pessoa bendita do seu Santo Filho Jesus Cristo e na obra do Calvário, nós temos a garantia do Senhor, que passaremos a gozar, a fazer parte, né, deste abraço de Deus, deste acolhimento de Deus, através do seu amor. E diante dessa verdade, dessa realidade, dessa contundente experiência de salvação, aí podemos fazer eco com Paulo em Romanos 8, 38 e 39. Porque era algo pessoal de Paulo. Observe bem. Ele diz assim, porque estou certo. Ele está trazendo para o particular. E é essa certeza que Deus quer que você e eu tenhamos. E isso como fundamento não é as nossas obras. Como fundamento não é o ministério em que sirvo ao Senhor Jesus. Também não é. O alicerce também não é o tempo que eu tenho de fé como crente. Pouco ou muito. Também não é. O fundamento ele é Jesus. O fundamento ele é o amor de Deus. Porque Deus, diz o apóstolo João, ele é amor. E o Senhor espera de cada um de nós, particular, diante desse alicerce, poderemos com certeza fazer eco a essa certeza de Paulo. Porque estou certo de que nem a morte, ainda que tivemos que passar por ela, nem a vida e as suas circunstâncias, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, pelo qual sabemos onde ele se encontra. Estritamente e unicamente na pessoa bendita do seu Santo Filho, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você, caro jovem, possa também ter essa âncora em sua alma, no seu espírito e no seu coração. Nada pode nos separar do grandioso e inabalável amor de Deus. Verdade prática. Texto de referência, Romanos 5, 5, 8 e Efésios 3, 17 a 19, que diz: E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações,
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova deste amor para conosco em que, quando nós éramos ainda pecadores, cujo veredicto, pelo que é justo, pelo que é verdadeiro, era a condenação, era sermos dizimados pelo juízo de Deus, dentro de todos os direitos pertinentes à sua prerrogativa divina e soberana. Porém, ainda dentro dessa condição, o Senhor escolheu nos perdoar. O Senhor escolheu nos dar uma oportunidade por meio daquele que morreu por nós, Cristo Jesus, a nossa esperança da glória. E Efésios 3, 17, 19 diz que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados, olha só, em amor. Então não é mais do que eu faço, ainda que este amor me constranja, caro jovem, porque é antagônico. Temos essa experiência de salvação, reconhecendo ao avaliar o nosso caminho pelo qual percorríamos sobre a lente das Escrituras, e compreendemos os pecados que cometia antes, que na verdade nunca teve sua data de validade, nunca se venceu. Nós estávamos apenas, como diz Paulo a Romanos capítulo 2, 1 e 2, entesourando ira para o dia da ira. Porém, diante de ouvir a palavra de Deus, diante dessa experiência da fé em Senhor Jesus Cristo, agora foi por este amor que entendemos e tiramos esse peso das nossas costas, é que agora andamos a partir daí unicamente, estritamente dentro desta confiança do amor de Deus, onde estamos arraigados, observe bem, e fundados, é uma estrutura inabalável, que é o amor de Deus. Então eu sou agradável a Deus por Cristo Jesus. Ele, que é a expressão máxima e o clímax do amor de Deus, é que me faz caminhar. Porém, essa convicção não pode levar eu a estar traçando, os mesmos caminhos em que outrora eu caminhava. Sobre o tapete do orgulho, sobre o tapete da arrogância, sobre o tapete da soberba, e vivendo constantemente em pecado, de maneira alguma. Este amor de Deus, ele nos constrange. Não só a falarmos de Jesus, a testemunharmos da obra de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus para todo aquele que, na expectativa de que todo aquele que crê será salvo. É isso que fazemos ao buscar a santificação, caro jovem, está totalmente fundamentada neste constrangimento de estarmos por uma decisão nossa, por uma escolha voluntária nossa, de retribuirmos este perdão e este amor que a nós é revelado em uma vida de santidade. Porque o tema central é Deus nos chamando à santidade, e não baseado em qualquer mérito, em qualquer regra, mas unicamente pelo impacto desta conversão, pelo impacto dessa experiência de salvação, pela qual o próprio apóstolo Paulo passou por ela. Ele, o homem criado aos pés de Gamaliel, ele, o homem que tinha o Velho Testamento, toda a lei, profetas e salmo, no seu coração. Porém, ele não tinha nascido de novo. Por conta de viver Paulo apenas pela letra, perseguia a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aprove ao Senhor conceder a Paulo esta graça de ter esse encontro com ele, assim como o Senhor quer que, através do canal, a voz do que clama no deserto, Oxalá, seja esse momento, essa oportunidade, caro jovem, você que nos ouve.
de você poder reconhecer, né, e receber voluntariamente, com toda a humildade, se humilhando se preciso for, se arrependendo dos seus pecados se preciso for, e não só preciso, mas como necessário, e fazer parte deste contingente, deste aprisco, que é o aprisco de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fundado nesse amor, ele diz aqui: possais compreender com todos os santos, com todos que fazem parte desse contingente, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio até inteira a plenitude de Cristo. Esse amor de Cristo, caro jovem, foi o que impactou a sua comitiva apostólica. Este amor de Cristo, quando aqui esteve entre nós, foi o que impactou a classe e a geração de então. Este amor de Cristo foi o que impactou não só o seu grupo apostólico, pelo qual ele escolheu, mas os discípulos que o seguiam. Pela forma, pela expressão da vida prática, porque Jesus primeiro ele começou a fazer, para depois ensinar. E tudo quanto ele ensinava, trazendo a doutrina do alto, sob a esfera da prática, e não de um depósito apenas intelectual, porque os estudiosos religiosos da época, eles estavam prezando mais pela questão de um depósito apenas, de um conhecimento, de um bojo de conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, mas nunca viveram a prática do que conheciam. E Jesus veio e se revelou cumprindo toda esta lei e nos ensinando. E essa prática do Senhor Jesus revelava unicamente este amor que impactou a todos, a ponto de o apóstolo João, que é o caso de todos nós, não podemos aquilatar a sua dimensão e o seu limite, que é sem limite, é incomensurável. Logo o apóstolo João ele diz que Deus amou o mundo, olha só, de tal, não tem limite, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é uma vida eterna a partir da morte na eternidade, a deriva, não. É não pereça, mas tenha a vida eterna, a estar com ele. É ele o sentido que encontramos neste tempo presente para nossas vidas. Todo quanto encontra o Senhor Jesus, encontra o único tesouro, incompatível a qualquer tipo de comparação. Não há como se comparar com Cristo. Quando encontramos a Cristo, encontramos a vida. Encontramos, melhor até dizendo, esta vida eterna, caro jovem. E a partir de então, estaremos com ele. Ele mesmo disse: eu irei, porque os discípulos se entristeceram, porque o motivo da alegria e do sentido para os discípulos era justamente estar com o Senhor todos os dias, dia após dia, em todos os momentos. Mas quando Jesus disse que ele partiria, que ele ia por um tempo deixá-lo, ele não compreendendo que a Escritura precisaria se cumprir, ele diz a Bíblia que eles se entristeceram e o seu coração ficou temeroso. Aí o Senhor Jesus, como Deus conhecia o coração do seu discípulo, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu irei, vos prepararei um lugar e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, observe bem. Então não é questão do céu, é questão do lugar onde o Senhor se encontra. E ele disse: para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Então o discípulo tinha essa experiência, como eu e você temos essa experiência. Como você que nos ouve e a partir desse momento tome essa decisão por fé,
para se voltar para Deus e crer na pessoa predita do Senhor Jesus, chegará a essa mesma conclusão, que é somente em Jesus está a vida. Existe o devido valor à questão da família, com respeito aos vínculos, pai para filho, filho para pai, esposo para esposa, marido para mulher, amigo, enfim, todos os vínculos que aqui encontramos e que aqui convivemos são louváveis e têm o seu grau dentro da nossa existência e em prol e até em benefício às nossas vidas. Porém, maior benefício e em plenitude e acima de todos os benefícios e bênçãos que o Senhor aqui pode nos conceder, se encontra estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele diz que é para nós descansarmos. Não adianta buscar, querer, entender ou limitar até mesmo este amor. Porque nós fazemos isso quando nós condenamos alguém. Quando nós, devido à sua esfera, ou de onde ele se encontra, ou está vindo para a presença do Senhor, e depois da manhã, depois desvia e cai numa derrocada que aos olhos humanos não tem mais qualquer expectativa, até mesmo encontrar o perdão de Deus. Existe uma causa, porque diz porto João que há um pecado para a morte, mas isso é o Senhor que vai dar esse entendimento para essa pessoa. Mas com esta exceção, não podemos e não somos nós. O que cabe a nós é expor este amor, é testemunhar este amor, é fazer alvorar a bandeira do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso, caro e querido jovem, e você, meu amado irmão, e também você, ouvinte da Palavra de Deus. Introdução: o amor de Deus é inabalável e eterno, incapaz de ser rompido por qualquer força. Será a morte, a vida, os poderes espirituais. Na conclusão do capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo declara que nenhuma experiência humana pode nos separar do amor de Deus, plenamente expresso em Cristo Jesus. O apóstolo sabia que somente Deus pode suprir o desejo mais profundo do nosso coração. Afinal, fora da sua vontade, ainda que esteja vivo, o ser humano está morto. Primeiro ponto, a profundidade do amor de Deus. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo aborda a profundidade do amor de Deus pelo ser humano. Esse amor dá segurança aos justificados em Cristo, a quem o Espírito concede liberdade e a adoção como filhos. Aqui, antes de prosseguir, vamos completar. A entrega de Cristo na cruz nos garante que, mesmo em meio ao sofrimento, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E é nesse capítulo que me chamou a atenção, eu quero tratar agora desse ponto, caro jovem ouvinte. É que, nesse mesmo capítulo, o versículo 31, se eu não estiver equivocado, ou 30 ou 32, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele, Deus, que o justifica? Então este amor é sem limite, tanto na questão que comentamos e que refletimos aqui, como também, deixa eu só ver algo aqui, como também do outro lado da moeda, quando se trata de nós, quando se trata de eu e você, meu irmão, minha irmã, de porventura viermos a tropeçar, se porventura nem chegue a esse ponto de tropeço, mas viemos a pecar contra Deus, seja por pensamento, por palavras e até mesmo por atitude. Por certo, precisamos compreender que isso, quando dentro do campo de um acidente, que é o comum acontecer com todos nós, porque o próprio apóstolo João diz que aquele que não tem pecado se torna mentiroso. E o mesmo apóstolo João, no capítulo 2 da sua segunda carta, da sua primeira carta, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então,
Não pense, não se preocupe com aqueles que te avaliam. Não se preocupe com aqueles que se colocam como uma régua de medir, para querer julgar a sua vida como um cristão. Porque compreendemos pela Escritura que esta carreira, este caminhar com o Senhor Jesus, há o processo de transformação. E há fatores vários que dentro desse aspecto, para uns há um aperfeiçoamento mais rápido, para outros se demora esse aperfeiçoamento e dentro dessa caminhada vai haver tropeços, vai haver atitudes que nós podemos questionar. Pô, esse diz que é crente e age dessa forma? Agora eu pergunto para você, quem somos nós se nós não temos conosco? E se o Senhor não nos concedeu esse compartilhar do atributo da onisciência e da onipresença? Somente Deus tem. Porque nós haveríamos de julgar. Então que nós viemos a descansar nesse amor, nessa certeza. Porém, tenho que abrir um parente. Só não podemos fazer um travesseiro com respeito a este amor profundo do Senhor. Este amor inabalável e eterno. Este amor que é incalculável e aquilatável à vista do ser humano. E fazer dele um travesseiro para sair por aí pecando como uma expressão de vida. Pecando como ar que respirando. Pecamos como a questão da necessidade do alimento. De maneira alguma. Precisamos descansar nesse amor dentro do aspecto do que ainda nós somos e aonde estamos. Estamos neste tabernáculo. E diz Paulo que nós gememos nele até a expectativa em que este corpo que é corruptível será transformado na incorruptibilidade e aquilo que é mortal na imortalidade. Aí haverá o brado de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado? A tua força, o teu poder. Porque o Senhor nos deu vitória. Essa vitória não é uma vitória qualquer. É mais do que vencedores, nós já somos. Não somos apenas vencedores, mais do que vencedores. Porque é uma garantia que é nos dada sobre os alicerces do operar e do efetuar de Deus em nossas vidas. Primeiro subponto, Deus nos ama. A maior prova do amor de Deus pela humanidade está na entrega de Cristo. Citamos esse versículo. O Pai deu seu Filho unigênito para nos salvar porque nos amou desde o princípio. Inclusive quando ainda éramos pecadores. Como disse o profeta Isaías, ainda que uma mãe seja capaz de se esquecer do filho, Deus não esquece dos seus. Eu gostaria de deixar aqui, relembrar, né, que chamar sua atenção para uma conjectura ou então uma avaliação, um exame particular seu. Porque este amor se revelou antes da fundação do mundo. Ou seja, diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, versículo 4, que desde a eternidade, no campo da eternidade, Deus já tinha preparado, olha só, o Cordeiro. Antes que houvesse luz, antes que Deus dissesse, haja luz e houvesse luz. Antes que o mundo viesse à existência, Deus já sabia, sabe o quê? O que você ia ser, o que você ia praticar. Pense nisso. Que ele possa, este amor do Senhor venha nos constranger quanto a isso. Foi o que me chamou a atenção uns dias atrás sobre essa questão. Que antes de eu ser quem eu fui, de eu praticar o que eu pratiquei, antes de eu chegar à existência pelo ventre da minha mãe, já estava o Senhor na eternidade, preparando um cordeiro para me favorecer diante da presciência de Deus de quem eu seria e do que eu praticaria. Independente de tudo isso, o Senhor Jesus,
Deus, este amor que é profundo, dentro de toda essa característica que nós estamos considerando, naquilo que o Senhor quer que nós venhamos a considerar durante esse momento aqui. É que Deus já te conhece, amado. Você que está aqui, observe isso. Não sei qual tem sido a sua vida. Não sei qual tem sido as suas atitudes. E à luz da Bíblia, você mesmo vai poder compreender o abismo que porventura você se encontre. O que é certo pela Escritura é que, independente desse abismo, jamais ele alcançará ou ele poderá estar longe da profundidade do amor de Deus para te alcançar. E este amor, ele foi revelado antes de que você viesse à existência. Pense nisso, se volte para Deus, entregue a sua vida ao Senhor. Segundo subponto, Deus prova o seu amor. Deus provou o seu amor pela humanidade em Cristo, que morreu para nos salvar. Portanto, se não fosse pelo imenso amor de Deus, a humanidade já teria perecido. Vamos ver Salmo 68, 20? Salmo 68, 20. Versículo 20. Está até já selecionado aqui. Deus é para nós um Deus de libertação. A Jeová, o Senhor, pertence o livramento da morte. E ele já nos deu esse livramento pela consumação da cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus. O amor de Deus viabilizou a cruz para a nossa salvação. A cruz, portanto, foi a prova concreta do indescritível amor de Deus por nós, mesmo quando éramos seus inimigos vivendo em pecado. Mesmo que aquela multidão dizia: crucificam, crucificam. Na cruz do Calvário, tanto aqueles que clamaram fazendo este apelo: crucifica, crucificam. Mesmo aqueles que o açoitaram os seus algozes. Todos, em extensão ao mundo todo, não só a nação de Israel. Disse o Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem. É somente no campo da ignorância, por estas algemas do pecado, é que nós continuamos, nascemos e continuamos sob a esfera do pecado. Porém, ao compreender este amor revelado na cruz do Calvário, este amor, ele passa a ser revelado para nós, ainda que nós venhamos agir como inimigo de Deus, pois todos aqueles que amam o mundo, seu sistema se tornam, consequentemente, e estão sob esse aspecto de inimigo de Deus, como diz a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 3 e 4 também. Pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Mas o Pai provou seu amor ao entregar Jesus para morrer por nós e nos resgatar do poder das trevas. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma demonstração sacrificial da graça de Deus que nos amou primeiro. Essa revelação descarta totalmente a questão, da doutrina, de que Deus, o Senhor Jesus veio, ou Deus entregou seu Filho para uma nata de elite, para o número de pessoas. Não. O sacrifício do Senhor Jesus foi para todos. É em Cristo que somos eleitos de Deus. Pela fé em Cristo somos estes eleitos, porque Ele estabeleceu em Cristo essa eleição. E não, cremos que uns já nasceram destinados para o inferno. Porque a própria revelação que acabamos de considerar, se Deus ele nos revela na sua palavra que Ele preparou o Cordeiro antes da criação do mundo,
antes de dar início a este mundo? Então logo não estava ali, estava todos dentro desse bojo, porque todos pecaram. Não há ninguém santo, ninguém que possa ser justificado ou merecedor. Jesus não veio para fazer o mérito ou fazer valer o mérito de alguém, mas é pelo mérito, pelo contrário, da cruz que nós somos salvos por esse tão grande amor. Segundo ponto, o verdadeiro amor. O amor que salva. O amor que salva. O apóstolo Paulo nos assegura que seremos salvos se com a boca confessarmos que Jesus é Senhor e no coração cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. O amor que salva é o amor redentor de Deus, plenamente expresso no sacrifício de Jesus Cristo, que resgatou a humanidade do poder do pecado e da morte. Cristo morreu por nós não por sermos dignos, mas porque Ele nos amou primeiro, oferecendo a maior prova do seu amor pelo sacrifício ali feito na cruz do Calvário. O amor que resgata. Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou em segurança para o reino do Filho do seu amor. O sacrifício de Cristo nos reconciliou e nos deu a paz com Deus, além de nos dar a garantia de vida eterna. Porque nada pode nos separar desse amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Este amor que nos constrange. O apóstolo Paulo cita 7 circunstâncias adversas em Romanos 8:35. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Embora sejam desafios bem diferentes de enfrentar, a profundidade do amor de Deus pela operação do Espírito Santo faz todos salvos mais que vencedores sobre todas elas. Por meio daquele que nos amou ontem, nos ama hoje, nos amará eternamente. Terceiro ponto, o amor vitorioso. O amor de Deus nos alcança. O amor de Deus nos alcança em nossa fraqueza. Nos constrange e nos leva a viver para Cristo, que morreu em nosso lugar. É um amor que não muda, nos assegurando que nenhuma adversidade pode romper esse vínculo que se faz eterno pela fé em Cristo. Assim, somos constrangidos não por obrigação, mas pelo poder transformador de um amor que nos salva e sustenta eternamente. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus não tem fim. Na carta aos Romanos, Paulo diz que o Senhor derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor é renovado a cada manhã pela misericórdia de Deus, cuja graça nos dá a chance de recomeçar. O amor infinito de Deus, proclamado em Romanos, transcende todas as barreiras, segurando que nada no universo pode nos separar de sua presença eterna e redentora. Concluindo, o amor de Deus é imensurável, pois ele é o próprio amor. A profundidade desse amor nos leva a render graças, fazer o nome do Senhor conhecido entre as nações. O apóstolo Paulo ressalta que, cessada todas as coisas, o amor divino permanecerá, porque Deus é a fonte inesgotável do verdadeiro amor de Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.